Terceira idade. Eu acho que é o começo do fim, mas por uma nova etapa. Só que, atualmente, dentro da saúde nacional, podemos dizer assim, quando se chega acima dos 70, muitas coisas acontecem e algumas até fogem do controle de quem não soube administrar melhor a sua saúde antes dos 70. Então aqui, nesse depoimento, vocês vão ver um pequeno quadro de vida em que eu pude cuidar da dona Severina. E, além de tudo, é uma mãezona muito preocupada. Ela veio pela filha dela, que eu comecei cuidando, que veio procurando os cuidados de Reiki, então de harmonização energética, e ficou super bem. E ela trouxe a mãe dela, que não caminhava, e não caminhava mesmo. A profissão dela de vida, ela era agricultora também, né? Não uma coluna propriamente dita, porque ela trabalhava em uma empresa de extração de fumo. Mas que bom que ela não se contaminou, de certa forma, como muitas pessoas, por causa da utilização de agrotóxicos e tal. Ela fazia mais a retirada do fumo, não a aplicação do veneno. E, além de tudo, hoje, como sempre foi na vida inteira dela, ela nunca fez uma atividade física, né? Então, vocês imaginem, sempre de pé, pouco se ajoelhava. Mas hoje, graças à disseminação dessa forma de cultura saudável, né, as pessoas se ajoelham mais aí ao chão e tal, mas ela sofreu muito. E vocês vão ver a história dela. Agora imagine a história dela, tomando 15 medicações, depois de algumas consultas comigo, por conta, vocês vão ver a opinião dela, e eu respeito muito a classe médica, por favor, entendam isso, é uma opinião dela. De 15 medicamentos por conta, ela diminuiu a 3. Teve algumas variações, mas não muito graves, porque ela viu que não se sentia mais confortável em utilizá-los. Então vocês imaginem o processo, através do cuidado que eu fiz. E isso vocês também vão ter acesso nos treinamentos, como indagar, como orientar, pedindo sempre a opinião de um profissional. Ela passou por uma cirurgia gravíssima na perna esquerda, ela chegou a fazer um enxerto, do qual ela conseguiu caminhar, vocês vão ver o depoimento dela logo no hospital, mas a compensação da retirada de uma parte óssea acabou causando desequilíbrio da perna direita inteira, que foi o motivo do qual ela veio procurar os cuidados dela. Vocês vão ver no começo que eu dou a recepção a ela, já quebro com uma brincadeira, porque é muito importante a pessoa dar aquele sorriso para liberar uma adrenalina, para relaxar o corpo com ocitocina e para que ela já sempre se sinta à vontade. Vocês vão ver também no depoimento que ela vai falar sobre as dúvidas dos médicos, um possível mioma maligno que também não foi encontrado, uma preocupação a mais, acompanhe também. E vocês vão perceber em 2 etapas um corpo de dor com relação aos filhos dela. Cuidem o detalhe, o corpo de dor seria a necessidade do reencontro com os filhos e que aconteceu algum deles também por surpresa, né? E vocês vão poder tirar suas conclusões. Vocês vão ver em torno dos 14 minutos esse reencontro energético depois do tempo e das orientações que eu passei para ela. Trouxeram de volta a força e a motivação pessoal que ela precisava, porque ela se sentia abandonada por parte dos homens da família. E vocês vão ver logo a seguida o depoimento dela com relação ao concordo, digamos assim, ao concórdio da parte dela, por tomar as medicações também para suprir e sedar esses pequenos bloqueios emocionais que ela tinha com relação a essa dificuldade de mudar essa realidade dela. Sim. E o que tu pediu tá que ela... Não. Que ela vai fazer de urina e sangue. E o raio-x aqueles que tinha dado? Sim, tá tudo isso. Tá. Não, mas o médico pediu tudo de novo. Essa semana, daí semana que vem ela... ficou com eles outros? Não, é que ela fez ontem e vai ficar pronto só quinta. Mas fez raio-x novo? Não, raio-x não. Só os exames de sangue de urina. Mas cadê os raio-x? Tá aqui. Aqui são as ressonâncias. Não, acho que é isso aqui. Ah, tá aqui. Ai, que essa mulher é muito moderna, para, tá aqui. Tá. Ela não traz mais chapa. A chapa, vou te dar uma chapa. Pois é. Ai, vai te dar uma chapa? A chapa. Tem tem a ecografia da perna. Sim. E tem o raio-x. É o mais importante por aqui. Isso aqui que eu queria. Então tá bom. Tá, moça, vai lá. Depois eu vou. Sim, demora. Tá bom. Deixa nós aqui. Deixa nós se divertir, que agora a festinha é só eu e ela. Bom, tenta te lembrar do seguinte, ó, eu preciso muito que tu me ajude. Lembra que eu tinha comentado contigo que eu queria revisar, né? E é muito importante que tu faça um depoimento, né? Pessoal, né? Sobre tudo que tu viveu, assim, porque
eu acho que tudo que a gente faz na vida ajuda as pessoas, né? E tu te lembra que tu chegou a ficar um ponto até desacreditada, né? O que tu tem pra me falar desse momento? Antes de vir aqui, como é que tu tava? Eu tava ruim, né? Eu não conseguia caminhar, não conseguia mais me pôr as meias. E tu tava desacreditada também, né? Os médicos disseram o que pra ti? Os médicos é que eu fiquei ruim, mas depois que eu Escorregou no tapete. puxei aquele tapete molhado. Tava bem pesado, né? Mas não se preocupa que aquilo ali foi só o que faltava pra tu ficar ruim. Daí eu não fiz mais raio-x e coisa. Sim, mas é que pelo que tá ali nos exames que tu tem, aquilo ali já é uma coisa crônica, ela veio vindo de tempo. Aquilo ali não ficou só por causa do tapete. Sim. Aquilo, eu tenho eles fizeram um exame no útero, que diz que a Majuri, ela disse que achava que ela tinha que eu tinha alguma coisa, então ela disse, vamos fazer esse exame, se não tem nada de maligno, como que não deu, que não tinha nada de maligno, daí ela só ia empurrar para cima a bexiga e eu tenho o intestino também caído. Tá. Mas isso, por exemplo, não tem relação direta com essa dor, tá? Não. Aqui foi só depois que eu arrastei aquele tapete. Sim, mas é que nem eu te expliquei, aquilo ali foi o fim, né? Aquilo ali foi, digamos, era o que faltava porque ia acontecer. Só que quando tu puxou, tu fez muita força com essa perna, então deu aquele pinoque ali de vez, tá? Daí atacou tudo ali. Ó, vamos fazer o seguinte, com quantos aninhos tu tá? Eu tenho com 79. 79, vamos arredondar. Eu fiz em fevereiro. Tá. O que tu fez a tua vida inteira? Colônia, né? Colônia. Peso, puxa, batata, arranca coisa no chão. Lavrava. Tá. E carregava feixes de fumo, que nós plantamos 22 anos fumo. Tá. Ainda bem que não se intoxicou nem nada, né? Porque o fumo também intoxica bastante. Quando tu te aposentou? Aos 60 anos, 50, quanto? Não, com 60 anos. Com 60. E tu já tinha essas dores? Não. Fazia tudo normal, né? Tá. Digamos assim, por que tu fez a cirurgia da perna esquerda? Porque a gente tá tratando o lado direito. Pois é, porque eu me doía muito, né? Eu tinha que andar de bengala sempre e daí eu inventei, eu disse, eu vou fazer a cirurgia dessa perna. Que daí deixou ela curta de vez. Pois é. Que daí tu viu que hoje tu anda balançando, mas em compensação tu ficou sem dor, né? Sim, eu nunca mais senti dor. Só de balança diferente. E tu viu que tu fez a cirurgia daquela perna antes de fazer essa daqui, né? Sim. Pois é. Talvez até aquela perna esquerda tenha afetado a direita por causa disso. Tu não acredita nisso? Já parou pra pensar? Pode ser também. Porque eu tô te perguntando porque eu quero que tu veja que depois daquele evento da cirurgia, que eles fizeram aquela... compactaram ali, né? O que eles te disseram que fizeram naquela perna ali? Eu sei que até o médico me deu que eu tinha que comprar cimento, que eles encimentaram, porque disse que eu tinha furado essa parte que encaixa assim ali. Isso, exatamente. E daí disse que estava furado, eles tinham que encher isso ali para depois botar a prótese. Eu só comprei a prótese aquela vez e o resto o Dr. Márcio, irmão do Biratã, que me fez a cirurgia. A palavra certa talvez foi enxerto, né? Fizeram um enxerto ósseo ali. Fizeram um enxerto ali e pra foi poder botar dentro da botado. prótese. Aí eles cortaram a parte do osso pra botar a prótese nele, isso? Com certeza, né? Tá. Não sei. Não, exatamente. Então tá. Então foi feita essa... Colocaram aquela pecinha só... Eles botaram só a ponta do osso ou botaram também dentro do encaixe? Tu lembra o que fizeram? Não. Tá. Então nós vamos pensar assim. Ali era um problema. E aqui daí te convidaram pra fazer a mesma cirurgia, né? Aqui também, mas
aquela vez ele me falou e depois nunca mais me chamou e Tá. também não foi mais atrás. Tá, e a senhora não queria fazer cirurgia? Pois é. Não queria, né? Foi muito ruim aquela experiência ali. Foi? Não, aquela vez eu não senti nada. No outro dia, o médico me fez eu levantar e caminhar no corredor, assim, com o andador, né? Eu fui até o fundo do corredor, eu não senti nada. Só senti aquele peso que a perna Estava inchada, assim, É, normal, por causa da cirurgia. por causa da cirurgia, mas eu não senti mais nada ali. Tá, e hoje a senhora acha que valeria a pena fazer cirurgia? Não por causa da idade, né? Eles já, a senhora não perguntou se valeria a pena fazer, né? Pra nenhum deles. Não, né? não, aquela vez eu nem E agora? O que a senhora pensa? sei. Tá, então tá. O importante é assim, ó, como a senhora se sente vindo aqui, se tá bom, a gente mantém o trabalho. Mas a minha pergunta mais importante, assim, pra gente poder deixar bem claro, né, pra todo mundo. Como tu vê o trabalho que eu fiz aqui pra ti? É ótimo. Tá, e como é o trabalho que tu vê com a parte espiritual junto? Bom, ali você diz que eu não descanso. Não, mas é que sim, tu tá sempre com... Tu não consegue se entregar. Eu não consigo me entregar. Isso, mas então, não é que eu digo, é que realmente acontece. Pode ver que tu tá Pois é. muito antenado, tu não consegue aprofundar. Mas isso tem em jogo muita coisa. A senhora não, de repente, nunca se acostumou a isso, a sua cabeça. Mas é uma verdade, a senhora não descansa, porque no momento que eu tiro, a senhora tá muito acordada, entende? A senhora não consegue se aprofundar, tipo, dormir, ficar totalmente relaxada. Pode ser em função dos remédios, né? A senhora já tomou vários também, Pois é, vários mas tipos. eu parei de tomar todos os remédios. Agora ela me mandou fazer exames de novo. Isso. Então vamos ver o que deu nos exames. E a agora. senhora se lembra quantos que a senhora tomava? Eu me lembro. Eram uns 15, né? E a senhora foi parando por conta ou a senhora percebeu que não tinha necessidade? Como é que Não, foi? eu fui parando devagarzinho, depois que você disse que era para eu parar de tomar todos aqueles remédios. Sim, mas procurar auxílio médico ou por conta a senhora podia diminuir, porque a senhora estava tomando medicamentos que... Pois é. Né, a senhora estava tomando medicamentos a mais, a senhora entende? Te lembra que eles não estavam fazendo efeito, lembra? Os medicamentos estavam fazendo efeito para a senhora ou não? Não sei, vamos ver agora. Mas a senhora não tinha dor? Não, para dor, eu tinha que tomar aqueles anti-inflamatórios. A senhora tomava remédio para dormir. Sim. Agora a senhora não toma mais. Agora eu não tomo mais. E está dormindo bem? E tô dormindo até demais. A senhora entendeu como positivo. Sim, sim. Tá. Então hoje, como esse trabalho que a gente faz aqui, ele lhe deixa sem dor totalmente ou não? Sabe que logo que eu saio daqui, eu não sinto dor. Mas depois daí a pouco parece que volta de novo. É porque eu tiro aquela pressão de dentro do Pois é. osso. E a senhora tem que caminhar, né? E aí o sobrepeso, a idade, aquela fraqueza dos ossos ali que tem nos exames, né? A senhora viu como é que estão os ossinhos? Eu já lhe expliquei. O médico lhe explicou como é que tá por dentro? Tá. Mas então, o que eu quero mais saber da senhora? Por exemplo, assim, ó. O que a senhora pôde aprender até agora? Assim, o que eu faço aqui dentro lhe ensinou? Porque a senhora já está vindo há 2 meses aqui, né? Pois Uma é. semana e Mas eu me sinto bem melhor. tal. Tá. E os medicamentos que a senhora deixou de tomar, a senhora chegou a comentar com algum médico seu? Não. Não. Tá. Não falei. Não falou nada, exatamente. Então foi por conta e risco da senhora, tá? Mas a senhora viu como a gente pode quando a gente quer? Eu tô tomando o diurético e o atenolol e o enalapril, que é da pressão. Né? Ótimo. A minha pressão, depois que eu comecei a vir aqui, também está sempre Baixinho. normal. É que a senhora tem que entender que aconteceu várias coisas. A primeira, a senhora ficou mais tranquila, né? Segundo, a senhora gosta do jeito que eu lhe cuido, né? Porque senão é outra coisa. Imagina tu ir numa pessoa que te deixa tensa e até a pressão aumentar mais.
Pois é. E outra coisa, isso é que é o mas bonito. eu gosto de vinho. Que bom. E eu sempre vou estar, enquanto tu achar que puder, vinho. Só que eu quero te explicar que nem eu lhe disse. A gente já falou tudo do investimento que a senhora faz, porque relativamente é um valor baixo, não é alto, mas a senhora faz uma manutenção, é um cuidado bom, porque ele esquenta, deixa o corpo mexido, porque ninguém estava mexendo em nada. Então isso ajuda a liberar as tensões. Segunda coisa, a senhora se lembra quando a senhora me deu a lista de remédio, o que eu falei para a senhora? Sim. O que eu falei para a senhora da lista de remédio? Tomava muitos remédios. Tá, mas o que mais que eu falei? Lembra? Eu disse que a senhora estava virada em medicamento, que a senhora era aquilo que a senhora tomava. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Bota aí do ladinho que depois eu largo ali. Pode deixar naquele carreirinho aqui apontado aqui lá no fundo que eu vou guardar lá. Obrigado. Tem mais uns dias ainda, né? Pela frente, né? Mas amanhã é certo. Depois Que bom. não sei. Então tá. Parabéns, vocês estão fazendo um trabalho muito bom aí. Obrigado. Boa noite, viu, meu irmão? Até. Bom, só para lembrar então, lembra que eu comentei assim sobre os medicamentos. A senhora tá louca tomar tudo isso? Mais de 15 medicamentos, né? E por que a senhora tomou tantos remédios? Os médicos foram dando? Foi um médico ou foram mais de um médico? Não, foi só um médico, doutor. Um único médico lhe recomendou tudo aquilo. Não precisa dizer nome, tá? Não nem dá nome pros, né? Deixa quieto. Mas então, aqueles 15 medicamentos foi um só que lhe deu. Numa receita só. Mas ele foi aumentando, né? Cada vez que tu voltava? É. Tá. Hoje, então, a senhora tá com 3 remédios só, né? Com 3 remédios. Tá. E mudou alguma coisa? Não. Viu que, então, o problema maior... Lembra daí depois... O que eu comentei com a senhora? A senhora lembra? O que eu lhe perguntei por que a senhora tomava tantos remédios? Porque o médico foi me dando, né? Não. Dos filhos. Lembra que eu lhe comentei? Isso lhe estava lhe matando também. Me conta um pouco como é que está hoje essa história. Da martírias e Dos filhos, não, que sumiram. Aquele que sumiu, até fizemos as pazes esses dias. E por que tu não me conta, sua safada? Domingo, dia das Ele te procurou? Me ligou, me deu feliz dia das mães. E ele não tinha feito isso no ano passado? Por que a senhora acha que esse ano ele fez isso? Não sei. Não parou pra pensar? Eu tenho uma ideia. Porque a senhora começou a se cuidar e abandonou essa ideia dele, né? Que a senhora se sentia com... eu não sei se... Eu quero que a senhora fale abertamente, porque isso a gente ajuda a limpar, tá? Com relação a esse filho, foi um só, né? A senhora tem 2, né? Tenho 3. 3, tá. Homens, né? Tá. E 3 mulheres também? Tá. Com as mulheres tá tudo bem a relação, né? Tá, tudo bem. Agora que elas estão se dando mais, depois que a Martírias veio aqui, porque elas estavam sempre se bicando. A Martírias e a Tânia. Isso, porque então a senhora viu a importância de que um terapeuta como eu, assim, né, com a minha metodologia, consegue influenciar as pessoas, né? Então tá, presta atenção. Então as 3 filhas agora estão melhor. Um filho veio atrás, falta 2 então, né, que estão sumidos, né? Não, eles não estão sumidos. Ele está em São Paulo, os 2 estão em São Paulo. Mas eles não vêm aqui, Lívia? Sim, eles vêm todos os anos. Tá. Mas isso lhe deixava muito ruim a senhora ficar longe deles, lembra? Sim. Ao menos naquela época a senhora concordou comigo, né? Mas ele lia ele me ligou agora, o dia das mães também, e dia 9 ele estava de aniversário, daí eu liguei para ele, mas eles vêm todos os anos. Mas a senhora concorda comigo ou não? A minha pergunta é assim, a senhora concorda ou não que essa distância dos filhos ou desse filho estava lhe causando dor emocional? Eu sentia, mas porque tá longe. Concorda, né? Exato. E depois que a senhora veio aqui, ele deu esse gelo, né? Essa pegada, né?
E a senhora entendeu que era importante deixar mesmo sua mente livre, né? Sim. Porque a senhora vivia pensando, quando vem, por quê, né? Isso lhe deixava mal, não deixava? Pois é. Daí a oração que você me mandou, daí era o filho mais velho. Ele casou com uma japonesa e ele foi morar no Japão. Ele ficou 17 anos lá, só que ele veio no 3º ano, ele veio para cá. Depois não veio mais. E a esposa dele faleceu agora, o ano passado, retrasado, não lembro mais. Mas eles tinham voltado de lá do Japão. E ficaram onde? E ficaram em São Paulo. Tá. Mas daí ele também não estava falando com a senhora, agora que as coisas mudaram. Não, ele sempre falou comigo. Esse nós estamos falando do outro, tá? Eu achei que nós não tínhamos terminado a história do... Não, o outro tá lá na Bahia, lá para aqueles lados lá. Diz que tem outra família lá. É dele, tá bom, deixa as confusão lá, né? Deixa as confusão lá. Já tem 3 meses pra Naquela vez cuidar. que nós brigamos, eu não briguei com ele, porque ele me ligou. Ele disse, eu estou já aqui em Ponte Alta, porque ele tem uma filha ali em Ponte Alta também. Daí ele disse assim para mim, eu já mandei chamar ela, porque ele não pode ir lá na casa Da ex-mulher. da ex-mulher, por causa que ele tinha dito que ia matar, porque ela se arrumou outro, até que ele tinha dinheiro, ela depenou ele tudo e daí ela largou dele e se arrumou outro. E então ele disse que ia matar ela, ele falou para ela que ele ia matar ela, não sei o que. E ela foi dar queixa na polícia. Ele não pode ir 100 metros longe, 300 metros longe lá. Ele falou demais, né? Ele não pode ir lá, nem chamar a guria, nem ver a guria. Daí ele já manda um de lá do posto para eles não pegar a guria lá, para ele poder ver a guria. Quanta coisa, né? Bom, nisso tudo tu se divertiu, né? Então o importante é que a senhora fez as pazes com um, esse daí tem esse problema que, né, de vez em quando aparece, então, né? E esse outro que mora em Salvador, né? Daí, aquele dia que ele brigou, ele que me xingou, eu disse, uma bela bosta, eu disse, parece ainda que tá se gabando, eu queria dizer, mas eu não pude dizer isso. Daí ele disse que ia esfregar no nariz o DNA da guria, porque se não era dele, né? E me xingou lá um monte e me desligou o telefone na cara. Isso lhe deixou muito mal, né? Pois é. Isso foi antes da perna ficar ruim também? Sim, foi antes. Então a senhora não acha que esse vazio, essa tristeza que ficou não possa ter causado essa fraqueza também no corpo? Pode. Então, tu viu, por que eu tô lhe perguntando isso? Então, pra gente fechar esse comecinho, a senhora tá de acordo em que tudo que a gente faça aqui tem um objetivo maior, né? A senhora tá aprendendo a viver melhor. E é esse é o grande segredo que eu quero que a senhora entenda. A única forma da senhora não ter dor e ser feliz é cuidando só de você. O resto, que nem a participar, cuidar muito quando for falar alguma coisa pra alguém. A senhora viu como tem poder, né? As palavras. Quando a senhora já fez as pazes dessa ideia, porque quando a senhora abandona, não fica pensando muito numa pessoa, a sua mente ela relaxa. E aí as coisas podem voltar de volta, porque só a senhora estava procurando. Então continue assim, tá? A gente vai continuar o nosso trabalhinho. O que a senhora quer falar? E aquele das crianças, que o meu filho mais velho sempre sonhava com crianças chorando. E daí uma vez nós moramos em São Paulo e uma vez daí a minha nora insistiu para me levar lá num japonês. E esse japonês, ele até na hora que ele veio ali, me fez umas perguntas,
E daí ele se transformou, o japonês. O japonês parecia que não estava mais falando ele mesmo. E daí ele disse que eu tinha 3 crianças. Ainda eu disse para ele, não é só 2, eu disse. Porque eu tinha certeza, um recém-nascido e um teve um aborto. E daí eu falei aquilo, mas ele nem me deu atenção. E ele falou que era 3 crianças. Mas a Martires te falou qual é que é a outra? Tem uma 3ª criança. Não é da senhora. É daqui. Depois, quando ela chegar aqui, a gente conversa. Porque a gente tinha conversado, eu já tinha dito pra ela. Por isso que eu digo, ele não errou, não. O problema é que a senhora foi muito focada só na senhora, entendeu? Naquele momento. E não é culpa do médium, não é culpa do espírita, porque eu vou lhe contar uma coisa. Quando não é pra ele ver, o mundo espiritual até confunde a visão dele. Pode ter botado 3, 4, 5 crianças. Às vezes pode ter sido a senhora mesma na sua infância. Às vezes pode ter sido a Martins, pode ter sido qualquer outra pessoa, tu entendeu? Por isso que eu tô lhe dizendo. E tem mais uma, a senhora enterrou uma criança, né? Uma recém-nascida. Sim, e num lugar... Onde é que é esse lugar? Lá na Vila Nova. Mas eu fui porque lá... E ele não tinha pedido para pegar um pedaço de terra do cemitério, para ir levar pro cemitério? Sim. Daí nós fomos. E aí deu uma descansou, e a outra? Uma outra também, aquela que eu teve o aborto. Daí eu peguei um pouco de terra lá onde que foi enterrado aquilo e levou pro cemitério também. levou pro cemitério. Então foram 2 idas pro cemitério. É. Tá. E o que a senhora desacreditou dele naquela época? Foi que ele falou que era 3. Ele falou que eram 3. Mas muitas vezes o mundo espiritual mostra 3 e pode não ser dessa vida, pode ser de outra. E pelo que eu me lembro, a Martires andou sonhando com uma criança. E ela lembrou. Então depois a gente conversa sobre isso quando ela chegar aqui. Pode ser? As considerações finais que são importantes para esse vídeo especificamente é que na idade dela, né, aos 79 anos de idade, só é possível realmente fazer o gerenciamento da dor dela e solicitar sempre, por convicção pessoal, a gente tem que reforçar, que seja importante dela manter uma manutenção com algum terapeuta, por ela ser sozinha, por já ser viúva, porque além dos filhos cuidarem da questão particular da casa, da vida dela, ela também precisa de alguém para acompanhar ela, né? Inclusive dar um carinho, de certa forma, porque ela mora sozinha. Então, o papel do terapeuta, nesse momento e para o resto da vida dela, vai ser fundamental para que ela mantenha a perna dela sem dor e ela continue com as atividades de vida dela. Então, por ser sedentária, também é uma situação que ela só pode administrar. E ela vai continuar frequentando os meus trabalhos, acredito. E ela já também me orientou para outras pessoas que vieram até aqui. Espero então que vocês curtam. Curtam também, por favor, o Facebook, para que vocês acompanhem as postagens. Também tirem uns segundinhos a mais para ir lá no nosso site, clicarem dentro das páginas, baixem o livro se não baixaram, o e-book, façam a limpeza em vocês e no cliente de vocês. São 5 minutos para já ver uma transformação imediata. E também, se tiverem mais um pouco de afeto do trabalho, deem um pulinho lá no YouTube, se inscrevam no canal e participem. Muito obrigado, até mais.